Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre o teste de 1 ano que eu fiz com a Cervelo Áspero. Então, quais foram as minhas conclusões sobre a bike, os pontos positivos, os pontos negativos e dentro desse ano tudo que eu fiz com ela. Essa bike eu recebi da Cervelo Brasil para teste lá no final de 2020, né, dezembro. Mas comecei a andar com ela em janeiro de 2021. Então agora a gente teve esse 1 ano de uso. A bike, quando ela veio para mim, ela veio com um grupo SRAM Apex com uma coroa na frente, 40 dentes, todo original. Eu usei ela durante um tempo assim. Depois eu troquei as peças originais por um grupo com 2 coroas na frente e um grupo que é parte Ultegra e parte Dura-Ace da Shimano com 2 coroas e 11 velocidades. E eu usei várias configurações de rodas e pneus. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas configurações. Eu usei primeiro as rodas originais com pneus Gravel King 700 por 40 mm, pneu que eu já conheço, é um excelente pneu, já tinha usado em outras bikes. Depois eu troquei para os pneus Gravel King 43 mm, que para a região onde eu moro é muito mais apropriado. Depois eu troquei vários pneus, né? Então usei os pneus Maxxis, Ravager e Rambler. Depois eu troquei e coloquei os Maxxis Rambler 45 mm. E aí eu fiz aquela mudança que foi usar as rodas 27,5 650B da Mavic. E aí, para andar no fora de estrada, eu continuei com essas rodas até hoje, que eu adorei. Então vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos da bicicleta da Cervelo Áspero. Lembrando que a Cervelo já lançou uma bike acima dessa, que é a Áspero 5, com os cabos todos embutidos. É a mesma geometria, mas é um quadro mais leve e com os cabos todos embutidos. Primeira coisa que eu adorei da bicicleta foi a geometria. A geometria da Cervelo Áspero, ela é muito parecida com uma bike de estrada, uma Speed Endurance. Não é como algumas marcas de bicicleta hoje em dia estão transformando as gravel quase numa bike de mountain bike. Então ela tem uma geometria, apesar de ser agressiva, apesar de ser uma geometria muito parecida com uma bike de estrada, é uma geometria que você pode andar sem dúvida alguma de forma confortável. Então é o que eu percebi nisso. Ela não é uma geometria muito loop, então o quadro é tradicional, você tem pouco canote de selim aparecendo. Eu tenho 1,72, minha bike é 51, o canote não fica muito exposto. O head tube, ou seja, ali onde tem a caixa de direção, não é grande, então eu gosto disso, de ter a frente baixa, e ela proporciona isso de uma forma muito legal. Ela não tem um top tube muito comprido, né? Então as características da geometria me agradaram absurdamente. Tanto no gravel quanto no que eu fiz mais tarde, foi transformar ela numa bike de estrada e usar ela na estrada. Ela, usando no gravel bike, é uma bike rápida, é arisca, ela mantém um passo muito veloz. Eu fiz um teste logo quando eu peguei ela, comparando com as outras bikes que eu tinha, e ela mantém o passo muito melhor do que as bikes que são bikes de ciclocross, que eram as bikes que eu tenho, tanto a Colnago Prestige quanto a bike que eu tinha, que era uma Crux S-Works da Specialized. Então esse passo ela mantém devido às características do entre-eixos mais comprido, e mesmo assim ela tem um chainstay não tão longo, então ela consegue ser rápida. O garfo ele não é tão relaxado, então ela muda de direção muito rápido e não tem aquele problema de você achar que a frente é lenta. Não, a frente é rápida, ainda mais com as rodas 650B. Então o primeiro ponto positivo com certeza é a geometria. Segundo ponto positivo que eu senti em relação às bikes que eu tinha é o conforto. É uma bike confortável. Você fala assim, como que uma bike sem suspensão na terra vai ser confortável?
Na parte de trás da bike, se você segurar no eixo traseiro, ela mexe. Então, ou seja, você tem essa bike, o quadro ele se movimenta, ou seja, ele absorve os impactos ali no seat stays. Então, isso aí é uma coisa muito legal. Uma bike, apesar de ser race, ela é uma bike confortável. Terceiro ponto que eu achei muito bom, excelente, o clearance. Cabe pneu gigante. Eu já coloquei pneu 700 por 50 na frente e atrás 700 por 45 e sobrou espaço. Com o que eu estou usando atualmente, que é o 650B por 47, que na roda Mavic que eu uso, ele chega a ser 2.0, ainda sobra, quase enfio o dedinho assim de cada lado, ainda sobra bastante espaço. Então, isso aí é o ponto ótimo dessa bike. Quando eu fui correr o ano passado aquela prova Missiones Endurance Race, isso me ajudou muito porque eu não tive que parar para tirar barro, e aí foi uma coisa que é ótimo, né? Você ter bastante clearance na bike de gravel é uma ótima pedida. Então esses são os pontos positivos da bike: uma geometria acertada, uma bike confortável, um ótimo clearance para os pneus, e além de tudo eu achei uma bike muito bonita, né? Uma bike excelente. O que eu não gostei? É claro que não existe bike perfeita. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais leve. O quadro não é tão leve, mesmo eu montando com peças. O máximo que eu consegui foi chegar a ela perto ali dos 8 quilos. Ah, mas essa bike é muito leve e tal. Para os padrões atuais pode até ser, mas já consegui montar a bike mais leve do que isso. Então, poderia ser um quadro um pouquinho mais leve. Mas aí você tem que pensar o seguinte: essa não é a top de linha. A top de linha é a Aspero 5, que é um quadro quase 200 gramas mais leve do que esse. E esse quadro também, pelo fato de não ter suspensão, tem que aguentar pancada. Então, não adianta você fazer um quadro super leve que quebre. Segundo ponto, ela tem alguns probleminhas. Por exemplo, quando você lava a bike, você lava ela, passou um tempo, você tem algumas coisas que ficam, quando você vira, fica pingando água de dentro da caixa de direção. Deve ser alguma questão de isolamento ali. Então eu percebi que isso fica acontecendo constantemente com a bicicleta. Isso não gerou nenhum problema, mas às vezes fica água dentro da bike e não tem uma drenagem. É um detalhe, é uma frescura? Mas isso aí é um ponto negativo. Outro ponto negativo também, que a parte de baixo da caixa de direção não é rolamento, são aquelas bolinhas. E isso entra terra ali sempre, então você tem que desmontar e limpar constantemente. Então poderia ter um rolamento ali em vez dessas bolinhas. Isso aí é uma coisa que eu acho que poderia melhorar na bike. E o terceiro ponto que eu achei negativo foi a questão de que eu usei essa bike já bastante, mais de 15 mil quilômetros eu usei ela, e ela teve um problema já no movimento central nos primeiros meses. Então o movimento central que veio já estava com um rolamento que ele começou a travar e eu tive que trocar. O rolamento do movimento central, eu não sei se era da SRAM ou se era da própria marca, da Cervelo. Eu sei que eu tive que fazer uma troca muito prematura, e depois que eu troquei os rolamentos, agora eu não tive mais problema. Então essas coisinhas aí são detalhes, esses detalhes. Todas as bikes têm uns problemas, e esses foram os problemas que eu achei nessa bike. Uma facilidade: você pode pôr o canote que você quiser, porque é um canote redondo 27.2. Você pode pôr a mesa que você quiser. Embaixo, onde você tem a entrada dos cabos, você tem uma forma de pôr: eu quero uma coroa só, quero duas coroas, eu quero eletrônico. Então você tem uma facilidade ali de uma peça de plástico onde você troca e você pode colocar do jeito que você quiser. Os cabos passam dentro da bike. Ele tem um guia, e só onde não tem um guia muito legal é onde sai do movimento central e sai para o câmbio traseiro. Ali é um pouquinho chato, poderia ter um guia ali e ali não tem. Então esses são os pontos positivos e negativos da Cervelo Aspero. E outro ponto que eu quero falar é aquela questão de que eu estou usando a bike como uma bike que faz tudo. Ela é uma bike que eu uso de gravel quando eu quero, no final de semana, e ela é uma bike
que eu uso como uma bike de estrada. Então, vocês assistiram meus vídeos aí, eu uso uma roda de gravel para andar na terra, uma Mavic Allroad Road Plus 27,5, e para andar na estrada eu uso uma roda também da Mavic, uma SLR 45mm de carbono. Ela se comporta perfeitamente como uma bike de estrada? Não. Ela ainda tem um pouquinho a desejar. Por quê? Porque a geometria dela não foi feita para ser uma bike de estrada. Então, se ela fosse uma bike de estrada pura, ela seria um pouquinho mais arisca, a frente seria um pouquinho mais curta, tá? Mas é aquela história, não dá para você querer ter uma bike que seja perfeita em todas as situações. Isso não existe. Nenhuma bike de estrada, nenhuma gravel, nem qualquer bike vai ser perfeita em todas as situações. Ao meu ver, essa bike tem um excelente custo-benefício. Se você for pegar e comprar uma bike dessa, a gente tem a opção de comprar com o grupo SRAM Apex ou com o grupo Shimano GRX. Com o GRX, duas coroas, eu acho uma coisa mais versátil. Tem gente que gosta de uma coroa só, tem gente que gosta de duas coroas. Esses grupos mais novos agora, com uma coroa com um range maior, os grupos da SRAM Explore, ainda não tem bike que a gente consegue ver com esses grupos, mas aí vai ser um pouquinho mais versátil. Então essas bikes da Cervelo você consegue ter essas opções. Quem gosta de uma coroa, quem gosta de duas coroas. Eu gostei demais e tô com ela aqui. Fiquei com a bike, para mim é um xodó. E é isso aí, as impressões de um ano de uso. Se eu não me engano, foram mais de 15 mil quilômetros com a bike. E é isso aí, o teste de um ano de longa duração da Cervelo Aspero. Vocês viram aí, eu coloquei várias imagens de várias vezes que eu usei a bike, de várias situações, de várias montagens. E é isso aí, galera. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.